Então, item 3, ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorância ou má fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem. E muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Aquele que seriamente deseja instruir-se deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança e colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso. Ok, vou pedir só um instantinho, viu, Luiz? Uhum. Para quem estiver nos acompanhando aí, sempre eu peço para dar um feedback, se o som tá bom, se o áudio, o som, né, o áudio, né, a imagem também, se estão bons aí. E quem estiver nos acompanhando também, se puder informar o nome da cidade no YouTube, nós agradecemos. Bom, gente, para esse item aí, o que chamou a minha atenção é que os espíritos, eles não estão à nossa disposição. Então, eles não vão atender na hora que nós queremos. Não funciona assim. Da mesma forma que nós também somos assim. Se alguém liga para a gente para conversar, se eu trabalho de manhã e à tarde, eu não posso atender essa pessoa nem no período da manhã, nem no período da tarde. Tem que ser no horário que eu sou livre. Não é? Os espíritos é assim também. Então, eles não estão à nossa disposição. Por isso que fala da perseverança que a gente tem que ter. Né? E tem gente que não entende esse tipo de coisa, né? Porque normalmente o pesquisador ele escolhe lá o seu tema, né? Lança a sua hipótese e vai fazer o experimento. A hora que ele bem entender, né? Entre aspas. Né? E com o fenômeno espírita não é assim. Né? Até legal, né, sobre essa questão, né, falando que eles não estão, não é uma coisa assim que se tem controle, né, e tudo mais. Você pega até mesmo na Kardec, né, que quando foi para a questão do advento, né, assim, acho que do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, os espíritos justamente para falarem para ele que dependeria muito do esforço dele, né, falaram que, acho que o Espírito de Verdade, né, disse que estaria à disposição ali para auxiliá-lo, né, nessa tarefa, um quarto de hora, né, a cada 30 dias, né, seria mais ou menos assim, né, uma vez eu ouvi falar. Ou seja, durante meia hora, né, em um mês, ele estaria ali junto de Kardec para auxiliar, né, meio que para mostrar que, ó, você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, e aí sim a gente vai te auxiliar. Tudo bem que isso acabou se traduzindo, né, em um maior tempo de assistência ali, né, mas para mostrar justamente isso, né, não é a gente aqui que comanda, né, e sim diante da colaboração e vontade dos espíritos, né. É isso aí. Quem que levantou a mão aí? Isso, a Lucélia colocou aqui, ó. Como explicar a autorização de Deus para a comunicação? São livres, mas como há controle divino? Por leis? Não sei, é uma boa pergunta. Alguém tem uma ideia aí de como seria? Eu penso, né? Eu penso assim que quando você fala de uma reunião mediúnica ou da comunicação, né? Por exemplo, numa reunião mediúnica a gente sabe que tem toda a espiritualidade ali por trás, né? Coordenando a reunião, né? Então vai se comunicar justamente aqueles espíritos que já estão organizados, né? Para se comunicarem, né? Então não é aberto e tudo mais. No caso de comunicação, né, em outros lugares e etc., eu vejo que tudo é permitido por Deus. Eu penso que sim, né, que tudo acontece diante de uma permissão de Deus, né? Nada acontece a esmo.
Claro que tudo regido pelas suas leis, né? Então, um espírito não vai chegar e vai fazer o que quiser de qualquer forma e por aí vai. Então, tem que respeitar as leis naturais, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, exatamente como é feito, né? Assim, não sei, não saberia dizer propriamente dito, né? Pelo menos penso eu. Mas tem sempre a presença, né, de um anjo da guarda, né? Ou de espíritos que assistem, né, as pessoas que estão ali envolvidas. Então, até mesmo quando você fala que a manifestação, vamos supor, de um espírito obsessor ou de algum espírito que queira brincar, né? O zombeteiro e tudo mais. Ainda assim também é sob diante a permissão de Deus, né? Mesmo que seja num grupo mediúnico, né? Porque isso serve também para ali provar, né, que aquele grupo, né, é um grupo unido, um grupo que né, estuda, que sabe, né, trabalhar e identificar e passar por aquilo, né? Ok, perfeito. Acho que a Isa queria falar também. Isa. Não, o Luiz já explicou bastante coisa, mas eu ia falar que eu acho que também é por merecimento, né? Dependendo do tipo de comunicação que a gente recebe. Obviamente, igual o Luiz falou, espírito zombeteiro, alguma comunicação até mesmo em reunião mediúnica. Sei lá, vamos colocar um exemplo ínfimo assim. Ah, eu quero uma comunicação com algum parente morto, alguma coisa do tipo. Obviamente, pelo pouco sim que eu já estudei e continuo estudando, por evolução e, lógico, permissão, né, dos espíritos que estão ali, mas por evolução moral também, né? Daquele, no caso. Legal, legal. Eu acho assim, que tem uma coisa que a gente tem que considerar, que é o seguinte. Eu acho que o que o Luiz está falando é mais com relação à reunião mediúnica. Né? Mas Deus nos dá livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. É claro que tudo tem uma lei. Né? A gente não sabe assim, explicar assim, todas as leis de Deus. Né? Então, tudo... Mas nós temos assim, o livre-arbítrio para nos comunicar com os espíritos. Nós somos livres para nos comunicar. Da mesma forma que somos livres para nos comunicar com os encarnados. Né? Se a gente for pensar que a comunicação é pelo pensamento, é porque a gente sempre faz uma analogia pensando na fala, que é o órgão do corpo físico. Mas nós nos comunicamos, nós encarnados, inclusive, pelo pensamento. Né? E nós não consideramos isso como comunicação, como diálogo. Então, nesse sentido, como nós temos o livre-arbítrio, entre aspas, a gente fica meio que livre para se comunicar. Né? Agora, nós nos comunicamos pelos espíritos, nós nos aproximamos pelos espíritos, encarnados ou não, é pelo pensamento, né? Pela lei de atração. Então, nesse momento, por exemplo, aqui, nós estamos num grupo que estuda o livro que é o Espiritismo. Nós somos um grupo de espíritas. Então, primeiro, qual que é a afinidade? A crença, né, na doutrina espírita. Segundo, a ideia de participar de um grupo de estudos. Tem gente que não gosta. E terceiro, de estudar um livro que é o Espiritismo, que é um livro que não é muito estudado. Então, aí já tem pelo menos 3 critérios, né, que vão demonstrar por que nesse momento nós estamos aqui agora e não assistindo, por exemplo, uma série num canal fechado, por exemplo. Né? Porque qualquer um de nós poderia estar assistindo uma série, ou um programa, sei lá, que a televisão tem várias opções, né? Ou ainda está assistindo quantas palestras que não tem nesse momento na internet. E nós estamos aqui, nesse canal. Né? Quer dizer, por que estamos aqui? Porque escolhemos, né, por essas 3 razões. Mas é livre. Né? Então, assim, é claro que Deus permitiu. Né? Faz parte da lei. Mas eu não vou saber também explicar essa lei, não, Lucélia. Mas eu acredito
que ele nos dá o livre-arbítrio. Tanto é verdade que tem pessoas que entram em processo obsessivo. Então, nesse sentido, por que Deus permitiu? Então, ele não é um bom pai, não é? Se ele permite com que... porque a influência tanto pode ser positiva como negativa, não é? Quando um espírito se aproxima de outra pessoa. E por que ele permite essa influência negativa? Essa aproximação onde o espírito fica sugerindo para a pessoa para fazer coisa errada, para pensar em coisa errada. Não, mas ele está sugerindo algo que eu gosto. Ele está sugerindo algo que ele sabe que aquilo faz parte de mim. Né? Por quê? Porque ele acompanhou e viu quais são as minhas criações fluídicas. Né? Ou seja, aquilo que eu penso. Né? Então, nesse sentido, é livre. Deus nos dá essa possibilidade do livre-arbítrio para caminharmos e chegarmos até ele. Agora, qual o caminho, cada um vai escolher o seu. É por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais. A Isa levantou a mão também. Ai, não, agora já nem sei se vale a pena falar. O Adolfinho foi muito... Não, mas vale a pena sim, imagina. Luiz, tem não sei se foi eu que coloquei aqui, se foi você, que aparece do lado aqui para mexer na tela e tal. Ah, não, fui eu. Já arrumei. Pode falar, Isa, por favor. Antes, a Lucélia fez um comentário assim. Então, essa comunicação é processo natural de acordo com as afinidades. Entendi. Sim, é isso aí. Mas eu ia falar bem o que você falou na parte principalmente de obsessão. Esses tempos eu estava estudando um pouco mais. E é exatamente isso, né? Pelo que eu estava lendo, né? Posso estar completamente enganada. Porém, eles utilizam um desejo central nosso, né? Que a gente pensa bastante, tipo, no caso de dinheiro, ou alguma outra coisa, vingança e tal. E aí é onde eles vão manipulando esse fluido que a gente está envolto, né? Porque a gente precisa também dar essa abertura para que o espírito comunique com a gente, ou mande algum tipo de pensamento fluídico ou não. Então, é a partir disso que ele começa a identificar o que a gente realmente tem como desejo central, o que a gente tem de afinidade e tal, para começar a ter esse tipo de manipulação, né? Tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu era mais novo, eu sabia o número dela. Mas eu lembro da pergunta e a resposta. Fala assim, Kardec pergunta assim, os espíritos influenciam na nossa vida? Aí os espíritos respondem, de ordinário, eles que vos dirigem. Quer dizer, normalmente, né, no dia a dia, eles que estão dirigindo vocês. Né? Então, para ver que realmente há a influência dos espíritos em nossas vidas e de acordo com o nosso livre-arbítrio. Né? O que é a lei? O que diz a lei? Se eu pensar em coisas boas, eu vou atrair bons espíritos. Se eu não pensar em coisas boas, se eu pensar em coisas negativas, eu vou pensar em espíritos que se atraem por esse tipo de pensamento. Então, essa é a lei. Agora, a aproximação, como é pelo pensamento, nós temos livre-arbítrio. Né? O que Deus permite? Porque Ele quer que cada um de nós passe pela experiência, né, de perceber que o pensamento em coisas boas, edificantes, né, nos aproxima dele. Então, é através da vivência, é através do contato, é através da relação, né, através das experiências, é que nós vamos aprendendo que fazer o bem nos faz melhor do que fazer o mal. Pensar no bem é melhor para nós do que pensar no mal. Mas isso a gente aprende com o tempo, com a experiência. É com erro, com acerto e erro. Né? Até porque tem aquela máxima, né, Adolfinho? Orar e vigiar, né? Não é à toa. Sim. Mas tem gente que levantou a mão, hein? Ou não? Não. Desculpa, Luiz. Vamos continuar. Eu que coloquei a pergunta ali no chat, tá? É a pergunta 459. Beleza. Então vamos lá.
Nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. De algumas mesmo, não podemos deixar de convir. Os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do espiritismo, as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura, ou de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Vamos parar um pouquinho aí. Olha, esse parágrafo aqui é fantástico. Fantástico. Eu quero primeiro ouvir vocês, claro, né? O que vocês entenderam desse parágrafo. E se for necessário, a gente até lê de novo, viu, gente? Porque esse parágrafo é muito bom. Alguém quer que faça a leitura novamente ou já pode explicar para nós o que entendeu aí? O que era, Adolfinho, se o Luiz não for achar muito ruim? Ah, vou achar muito ruim. Mas esse vale a pena, viu? Não, vamos lá. Ó, então, nem sempre as reuniões que têm por objeto tratar de manifestações espíritas se acham em boas condições, seja para obter resultados satisfatórios, seja para produzir a convicção. De algumas mesmo, não podemos deixar de convir, os incrédulos saem menos convencidos do que o eram quando entraram, lançando em rosto aos que lhes falam do caráter sério do espiritismo, as coisas muitas vezes ridículas de que foram testemunhas. Nisso, não são eles mais lógicos que aqueles que pretendessem julgar de uma arte pelas primeiras provas de um aprendiz, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela paródia. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Basicamente aqui, né, você ia falar? Não. Basicamente, né, o que ele vem falar aqui é que justamente nem toda reunião, né, que se pretende ali, né, apresentar, né, e ter ali as suas manifestações, né, vão trazer os melhores resultados ou justamente as melhores comunicações, ou até mesmo se falar assim, às vezes de comunicações com um conteúdo profundo e extremamente rico, né, e tudo mais. Então, isso vai muito sobre o teor, né, e o caráter das pessoas que participam da reunião mediúnica, né, ou que estão ali no centro daquele momento. Então, às vezes, justamente é um grupo que pode ser, às vezes, sei lá, iniciante, ou então que justamente não tem, né, uma coesão entre os membros, né, e que tem gente ali que está apenas, né, com o intuito de brincar, ou mais de curiosidade do que no sentido verdadeiro e útil, né, da reunião mediúnica, seja ela qual o intuito for, né, seja de estudo ou, né, para auxílio, né, de algum espírito sofredor. Então, justamente, às vezes, o que se vai ter ali vão ser reproduções, né, e comunicações de espíritos até mesmo levianos, né, ou com, né, que não tem uma profundidade em si. Né? E aí ele fala, né, daqueles que às vezes vão olhar, né, e que não creem muito no espiritismo e vê ali às vezes certas coisas, vamos dizer assim, ridículas, né, que ele colocam aqui, acontecendo na reunião, que eles vão sair mais incrédulos ainda. Né? E aí o que ele compara, né, depois, você julgar, né, o espiritismo, né, ou a questão das comunicações apenas, né, por uma reunião mediúnica ou por um fato, né, como esse, que ele compara, né, que nem você julgar, né, uma arte por uma pintura que um aprendiz fez. Né? Então é a mesma ideia. Quem mais? Ainda tem caldo aí, viu, gente? Mas muito boa a sua observação, viu, Luiz? Aqui
Luiz, desce um pouquinho. Na parte que ele fala, por exemplo, acho que pode descer mais um pouquinho. É, Ah, só não. tá aqui. Pera, tem uma parte que ele fala assim: não se deve colher ensinos de uma só fonte. Isso. Eu não entendi uma coisa. No caso, ele está explicando que a gente não deveria colher só de uma fonte, no caso, quando o espírito fala, ou de uma fonte tipo, só o espiritismo ou só o catolicismo, assim, como uma religião pautada, por exemplo. Aqui é o seguinte, precisamos entender, nós estamos no ano de 1859. Então, nesse período, o que era comum nas reuniões mediúnicas? A evocação do espírito. Né? Nos dias de hoje, nós mudamos um pouco. As evocações, não. As comunicações, na maioria das reuniões, elas são espontâneas. Né? Ou, quando a evocação, ela é indireta. Por que indireta? Porque antes de começar a reunião mediúnica, a gente faz irradiação, acho que umas 5 pessoas, né? Então, a gente lê o nome da pessoa na ficha, nós vamos agora fazer irradiação para tal pessoa. Né? Aí, no momento que você está irradiando a pessoa, se é um espírito desafeto com ela, por exemplo, nesse instante ele já se aproxima do grupo. Aí, quando começa a reunião, ele pega e se manifesta. Bom, é uma evocação indireta, mas é uma evocação. Mas, normalmente, as comunicações são livres. Então, a gente começa a reunião, o espírito que quer se apresentar, ele vem e se apresenta. Não é mais ou menos assim? Hoje em dia, de modo geral? Né? Agora, aqui Kardec está falando para evocação. Né? Muito embora serve também para os dias de hoje. E é o ponto que eu acho que é muito importante. A gente não deve colher só uma fonte. O que isso significa dizer? Se é um espírito que se apresenta como espírito bom, né? Porque eu acho que esse é o cenário ideal para analisarmos, que é um espírito bom, trazendo mensagem boa. Então, que a gente não pode ficar só ouvindo o que ele tem para dizer. A gente tem que ouvir mais espíritos. Né? Se eu sou, por exemplo, médium psicógrafo, o espírito se aproxima de mim, querendo escrever um romance, contar uma história de uma colônia espiritual. Aí eu já, de imediato, eu entro em contato com ele, né? Eu já fico seduzido pela ideia de publicar um livro, né? De sair por aí fazendo palestra, autografando o livro, aquela coisa toda, que é a minha vaidade. Né? Ele passa o livro, eu lanço e pronto. Quer dizer, não, calma, isso é uma fonte. Não estou dizendo que as informações que ele está trazendo estão erradas, não é isso. Pode estar certo. Mas eu não posso, porque esse espírito me passou essa informação, eu já posso sair reproduzindo ela como se fosse uma verdade. Né? Então, nesse sentido, é que a gente não pode ficar só com uma fonte. Né? A gente consultar mais espíritos quando traz uma nova revelação. Então, por exemplo, Kardec evocava espírito suicida. Nós não podemos evocar suicida? Bom, se a gente vai fazer um estudo sobre suicídio, é legítimo a gente entrevistar um suicida. Para isso, nós vamos pedir autorização para quem? O orientador espiritual da nossa reunião. Não vejo nenhum problema nesse sentido. Agora, porque vem um espírito, se apresenta como suicida e traz informações, eu já vou passar isso para frente como se fosse verdade? Não, não posso. Tem que entrevistar mais espíritos que são suicidas. Porque foi o que Kardec fez. Não é? Então, esse é o critério. Né? Você não pode ficar só numa fonte, com informações só de um espírito, falando de qualquer assunto, de qualquer tema. Você vai ouvir mais espíritos. Agora, nesses casos que nós fazemos de atendimento, que é muito específico, né, aí é um pouco diferente. Porque a pessoa está sofrendo, se apresenta o espírito, não é? Aí é uma coisa mais específica. Também pode, nesses casos, também pode haver espírito zombeteiro, brincando com a gente. Que às vezes a pessoa nem está com problema obsessivo, se apresenta um espírito brincalhão, falando que ele está atrapalhando essa pessoa, e na verdade nem é problema obsessivo. Isso é só problema de saúde. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o quê?
o mais importante não é o espírito, é a mensagem, não é? E sempre quando tem uma nova revelação, a gente não pode casar só com a informação de um espírito. Eu acho que esse que é o ponto forte desse parágrafo, né? É justamente esse finalzinho, que nós somos aprendizes. Aí aquela pergunta que a Lucélia fez lá atrás, mas por que Deus permite? Não é? Então, numa reunião séria, por que Deus permite um espírito pseudo-sábio trazendo informação? Uma reunião séria, grupo sério. Por que Deus permite? Né? Ou mesmo um zombeteiro, no grupo sério. Por que Deus permite? Porque é a forma que os espíritos têm para testar o grupo, se o grupo está ligado. Né? Porque, do contrário, esse espírito vai passar coisas assim, ridículas, e o grupo vai aceitar. E o grupo tem que estar sempre se policiando, tem que estar sempre atento na mensagem ou nas mensagens, naquilo que está sendo dito. E a gente tem que analisar para ver realmente se quem trouxe aquela informação, se é aquele espírito, qual que é na escala espírita, esse espírito, onde a gente pode inserir ele, se a mensagem é confiável ou não, partindo do quê? De exemplo de outras mensagens que nós encontramos nas obras de Kardec, principalmente na Revista Espírita. Né? Então, o livro Céu e Inferno também ajuda, porque tem mensagens lá de espíritos bons e espíritos imperfeitos. Né? Então, a gente tem que estudar em termos de comparação. E Kardec nos deu um modelo. O modelo está lá na obra dele, na Revista Espírita, no Céu e Inferno. Tem vários casos de evocação do espírito. Não é? Então, a gente, é com esses casos que Kardec traz, por exemplo, lá no livro dos Médiuns, tem um capítulo que Kardec é sobre mensagens apócrifas. Está lá no livro dos Médiuns. A gente tem que, uma hora, estudar essas mensagens. E por que Kardec ele fala depois que é uma mensagem apócrifa? Né? Por que a informação não é verdadeira? Por que não é confiável? Então, se a gente não estuda esse tipo de mensagem, qual vai ser o nosso critério para avaliar as mensagens que estamos recebendo do nosso grupo? Então, Kardec está chamando a nossa atenção, que nós somos aprendizes. E, na condição de aprendizes, nós e os espíritos que se comunicam, eles também são aprendizes. Então, não é só o espírito superior que se comunica, porque seria muito cômodo para nós, né? Conversar só com o espírito superior. Aí ficaria muito fácil. Mas não foi assim com Kardec. Então, como é que ele fez o seu trabalho? Ouvindo espíritos de todas as ordens e analisando, ele foi observando, é onde ele fez a classificação da escala espírita. Não, esse espírito, pelas respostas dele, isso aqui não tem lógica. Né? Então, ele é espírito imperfeito. Lá na terceira ordem, dependendo da mensagem, é espírito neutro, não é? É espírito impuro. São vários tipos de espíritos lá na terceira ordem. Né? Na segunda ordem já diminui um pouco, mas tem também diferenças. Né? Espírito superior, espírito bom, não é a mesma coisa. Né? Agora, o espírito puro não, é uma classe única. Então, tudo isso nós temos que estudar na hora de participarmos de reunião mediúnica. Porque se a gente não tem um critério, e o critério é o trabalho de Kardec, que a gente não pode casar com uma fonte. É igual romance, é a mesma coisa, é uma fonte. Né? Então, o autor traz uma informação. Agora eu vou esquecer tudo que está na obra de Kardec, porque agora essa informação aqui é que vale. Não é assim que funciona. Né? Não é esse o trabalho que Kardec fez. É por isso que o Espiritismo é uma ciência, que a gente não pode casar com uma fonte. Estou sendo redundante, hein? Já falei, gente. Passa a palavra. Não, só ia, né, tentar pela última frase aqui, né? Que coloca assim, ó, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Né? Então, justamente, ele chancela isso, né? Então, até mesmo, vamos supor que a gente fosse começar agora no Espiritismo. Aí a gente vai num centro. Então, um centro não é o Espiritismo.
né? Ele tem ali as suas práticas, a forma com que ele interpreta e pratica aquilo. Mas não quer dizer que é a única e nem a mais verdadeira e a mais correta. Então, justamente é que ele coloca, só pelo exame e pela comparação. Então, eu falo assim, beleza, então aquele centro faz dessa forma. E nesse outro? E naquele outro? E naquele outro? Né? Pegando, né, saindo um pouco dessa questão do mediúnico, né? Vamos supor que a gente tivesse, né, querendo entender o espiritismo e as comunicações. Aí, justamente pelo exame, pela comparação, que eu começo, então teve um centro que teve uma comunicação lá de espírito que eu, né, pela comparação e pelo exame, eu identifico como se fosse zombeteiro, e que falou coisas ridículas, como ele diz. Né? E aí, assim, você vai compreendendo realmente o que é o espiritismo, e por aí vai. Perfeito, perfeito. Podemos continuar? Então, vamos lá. As reuniões frívolas têm o grave inconveniente de dar aos noviços que a elas assistem uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Os que só têm frequentado reuniões dessa espécie não podem tomar a sério uma coisa que lhes vem tratada irrefletidamente pelos próprios que se dizem adeptos. Um estudo antecipado lhes ensinará a julgar do alcance do que vem, a separar o bom do mal. Bom, então, o que é uma reunião frívola? Aliás, qual é o significado mesmo da palavra frívola? Alguém pode ver no dicionário para nós aí? No Google? No Google? O Adolfinho, frívola é alguma coisa que não tem importância, não tem valor. Mas eu acho que o sentido é outro, viu? Você está vendo no dicionário? Ele está assim, ó, que não se importa com algo sério, mente, Isso. frívola. Isso. E mente, né? Tal. Quer dizer, não é sério, não é sério. Com superficialidades, futilidades, né, de pouco ou nenhum valor. É que frívola no dicionário, além desses dois significados, tem significado de futilidade, fútil, não, algo não sério, né? Isso. Então, que não tem tanto valor assim. Quer dizer, bom, se é uma reunião espírita, a gente parte do princípio que as pessoas estudam a obra de Kardec. E se elas estudam, então a reunião não é frívola. Mas tem centro espírita, Adolfo, que tem reunião frívola. É fato. Por quê? Porque não estuda a obra de Kardec. Entendeu? Então, assim, é muito fácil você falar assim, eu vou montar um centro espírita. Agora vamos estudar os livros, sei lá de quem, que é centro espírita. Né? E às vezes vamos até fazer umas coisas na reunião, e o espírito vai sugerindo, a gente vai fazendo. Quer dizer, para ser sério, você tem que estudar, né? A ciência, no caso do espiritismo. Bom, se o grupo não estuda, se não estuda nada, se tem pessoas na reunião mediúnica, médium, que nunca estudou o livro dos médios, que nunca estudou mediunidade, está numa reunião mediúnica, bom, a chance de ser uma reunião frívola é muito grande, né? Então, é esse o sentido. Né? Reunião frívola são grupos onde há o quê? O interesse pelo fenômeno, e não pela filosofia, não pela ciência. Né? Então, aí sim, é uma reunião frívola, que está interessada só no fenômeno. E as nossas reuniões, elas não podem se basear no fenômeno. Né? Ele faz parte do processo, claro, faz, mas não pode ser o mais importante. Mas o importante tem que ser a parte teórica, né? Porque a gente vai entender o fenômeno. E a partir daí, nós vamos ser úteis, né, para os encarnados e desencarnados. O Espiritismo é uma doutrina de mão dupla. Às vezes, eu escuto pessoas falando assim, é a doutrina dos espíritos. Não, é porque nós também somos espíritos. Né? Então, o ideal é a gente falar assim, a doutrina dos espíritos e das almas. Que a alma é o espírito encarnado. Porque não é doutrina só do espírito desencarnado. É doutrina também do encarnado. Né? E às vezes, isso passa meio que... Né? E não pode. Né? Então,
para ser uma reunião séria, tem que ter teoria. Sem teoria, é muito difícil ela ser uma reunião séria. Não vou dizer que não tem, porque às vezes é um grupo muito simples, de pessoas simples. Então, o sentimento delas é puro. Então, mesmo não tendo assim, tanto estudo, né, pode ser que ali exista uma reunião séria. Né? Da mesma forma como que às vezes pode haver o estudo, mas de pessoas muito vaidosas, muito orgulhosas, e também não vai ser uma reunião séria, apesar de ter o estudo. Então, o estudo ele é muito importante, mas não é só o estudo também. Né? Então, é interessante essa questão de reunião frívola, né? Porque para ser sério, não basta só o estudo, mas ele é imprescindível. Passo a bola. Fala que a Lucélia colocou um comentário aqui, ó. Nos nossos dias também temos necessidade de avaliar o que determinado centro defende. Há centros com colocações que nada tem a ver com Kardec. Sim. Mas aí eu já não classifico como útil, viu, Lucélio? Eu classifico como reunião que não é espírita. Né? Então eles têm que mudar a nomenclatura do centro. Muda o nome. Faça como o Valdo Vieira. Cria uma outra coisa. Tudo bem. Né? Porque centro espírita que não estuda a obra de Allan Kardec, gente, então realmente é estranho. É estranho. Mas quer dizer que não pode estudar outro autor? Claro que pode. No Luz e Amor mesmo, tem estudos da obra do André Luiz, no nosso centro. Tem estudo da obra do André Luiz. Né? Tem estudo da obra da Joana de Ângeles, no nosso centro. Tá? Então, não é só a obra de Kardec, mas tem que estudar a obra de Kardec. Passa a bola. Eu ia falar assim, o Adolfinho, você falou muito na questão de ego, né? Eu lembro até de um dos primeiros estudos que eu participei desse grupo, foi a gente falando sobre ego, né? Que às vezes o médium, ele não quer auxiliar no processo a que ele veio, a que a mediunidade dele vem, né? Mas às vezes ele quer receber mensagem de espírito famoso, coisas do tipo, e ser reconhecido nesse contexto. Eu acho que isso casa muito com reuniões frívolas, né, que está em pauta nesse texto, principalmente quando são reuniões ou para alimentar o ego, tanto do centro quanto do próprio médium, né, em questão. Perfeito. Perfeito. Isso aí. Mais alguém? Então, vamos faturar. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Repete para nós, fazendo um favor, Luiz. O mesmo raciocínio se aplica aos que julgarem o espiritismo pelo que dizem certas obras excêntricas, que dele apenas dão uma ideia incompleta e ridícula. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Allan Kardec, gente, quando é para ser sério e firme, ele não brinca. Vocês estão vendo, né? Porque às vezes é o Adolfinho que é chato, é o Adolfinho que é isso e aquilo. É Kardec que está falando. Espiritismo sério não pode responder. Não pode responder. Então, está fazendo coisa excêntrica? Não é espiritismo. Né? Muda o nome, tudo bem. É um direito, pode estudar o que quiser, o autor que quiser. Né? Porque tem espírito que vai trazer informações, e aí qual que é o cuidado? Kardec fala muito sobre isso. Tem que ver qual que é a ordem dele. Que aí, a gente até pode contar a história desse espírito. Kardec fez isso. Ele passou a informação. Só que ele vem contando, só que isso
Não pode, por isso, por isso, por isso. Não é assim, por isso, por isso, por isso. Né? Isso demonstra que esse espírito é da terceira ordem, não sei do que, pá, pá, pá. Esse é o cuidado. Né? Agora, eu já falei mais de uma vez aqui, né? Tem romance que fala, tem dragão. E tem dragão mesmo. Mas é a condição espiritual daquele espírito. Ele está tão ligado à matéria, né? Ou então, assim, uma pessoa que, você é um monstro, você é um monstro. Aí desencarna, qual vai ser a forma? De um monstro, né? Agora, é a condição espiritual dele. Mas é assim o mundo espiritual? Não, não é assim. Nós falamos semana passada do ônibus, né? Não falamos semana, acho que não foi na semana passada, não. Foi na palestra lá que eu fiz sobre fluidos, né? Que o espírito ele é um fluido, então ele volita. Quer dizer, se ele volita, para que ele precisa andar de ônibus? Se ele flutua, para que ele precisa andar de ônibus? Você quer dizer que nosso lar não tinha a Airbus, mais ou menos isso, né? Não, é a condição espiritual daqueles espíritos, daquela colônia, naquele momento. Era a condição espiritual deles. Ela precisa do ônibus? Não. Por quê? Porque flutua. Por que flutua? Porque o perispírito é um fluido, é um vapor. Não tem pé, não tem perna. É simples. Então, quando a gente estuda a obra de Kardec, a gente sabe o que pode e o que não pode. Né? E o próprio Kardec fala, tem espírito que é tão ligado à matéria que ele fica na Terra por anos. Continua trabalhando, andando de metrô, né? Se mora em São Paulo, por exemplo, né? Andando de carro. Continua dormindo na cama junto com a esposa. Né? E a esposa não dá bola para ele, filho não dá bola para ele. E ele não percebeu ainda que ele desencarnou. E para ele é tão real, né? Que é a tal da criação fluídica, que ele cria todo um mecanismo, então ele anda de carro, tem um carro para andar, carro mesmo, para ele um carro, como o meu carro, o seu carro. Né? E, na verdade, é tudo criação fluídica. Por quê? Porque ele acredita naquilo. Né? Agora, é a condição espiritual. Então, quando a gente tem esse cuidado, a gente sabe explicar o processo. Né? Agora, quando a gente não sabe, a gente acaba fazendo de uma obra excêntrica, né? Como se fosse um assunto de doutrina. Não estou dizendo que todo livro, que todo romance é obra excêntrica, não, gente. Tem romances aí, ó, com muito conteúdo doutrinário. Tá? Eu gosto muito de romance, sou contra não. Mas a gente tem que estar sempre comparando. É Kardec que está orientando a gente a estar comparando. Não é o Adolfo. Mas o Adolfo vota no Kardec. O Adolfo passa a palavra de novo. A Lúcia levantou a mão, pode ir. Vontade, Lúcia. Vocês me desculpem, porque eu estou pensando, eu falo, eu não falo, eu falo, eu não falo. Eu não quero ser do contra, pelo amor de Deus. Esse grupo é maravilhoso, assim, eu estou aprendendo muito, e eu acho que é bem importante esse ponto que vocês estão, assim, essa tecla, que a gente precisa estudar. Mas, eu não sei se todos nasceram em berço espírita, se vocês já frequentaram outros centros espíritas, mas, assim, eu posso afirmar, assim, pelos centros que eu já frequentei, pelos espíritas que fazem parte do meu contato diário, que 90%, então, não professa esse espiritismo sério, gente. Isso daí, assim, utopicamente falando, eu não consigo, assim, eu compreendo e acho super importante isso tudo que vocês estão falando, mas vamos fazer uma análise. Que bom que a gente tem esse estudo. Que bom que eu vou poder levar isso para outras pessoas, mas os nossos irmãos, cada um está num estágio evolutivo, cada ser humano, cada centro, principalmente cada coordenador de centro, mas está muito longe disso daí, gente. Vocês me perdoem, eu estou aqui assim, eu falo, eu não falo, eu falo. Não é possível que todo centro
mesmo os que estudam Kardec, porque assim, até o Kardec está deturpado, gente. Não é possível que só eu que fico pensando essas coisas e que tá tudo lindo e maravilhoso. Não sei, eu me perdoem, gente. Eu queria discutir isso com vocês, porque eu não vejo assim nas reuniões que eu frequento. Eu não vejo assim, entendeu? Acho que por isso que nós estamos aqui estudando, justamente para fazer o correto. Mas que ainda está longe disso que Kardec, em 1800, já estava falando, nós estamos ainda muito longe. Então, Lúcia, você está coberta de razão. Mas é Kardec que fala aqui, nós somos aprendizes. Temos que ter paciência, né? E respeitar também, assim, o limite das pessoas, né? Porque o Espiritismo, Kardec, sou tão fã dele, que ele fala assim, ó, que ele é uma doutrina que serve para o livre exame. Então, ele fala muito na questão da liberdade, né? E que somos livres pensadores. Então, cada um pode interpretar, né, o ensino espírita a seu modo. Ele fala que isso não é um problema. Agora, isso tem que ser feito em grupo, né? Então, eu até estava preparando uma palestra que eu vou fazer agora, a próxima palestra minha, peguei uma frase, né, justamente onde ele fala isso, né, que nós temos que respeitar, assim, o limite do outro, né, o pensamento do outro, mas que nós temos que partir sempre da observação, que é o método que ele utilizou, né? Então, o que ele chama de método experimental é observar, é analisar, é comparar. E, de fato, a nossa tradição não é essa. Por quê? Porque o Espiritismo no Brasil, ele foi cunhado, né, pelo misticismo, né, e também por influência da própria Igreja Católica. Então, nós ainda vamos no centro para assistir uma palestra e, no final, tomar água fluidificada. E antes era a missa e depois a hóstia, né? Fala. Depois a hóstia. Quer dizer, o movimento espírita, de um modo geral, ele ainda não entendeu que o espiritismo é uma ciência. Não entendeu. Então, as pessoas vão com a reunião mediúnica partindo do princípio que tudo que o espírito vai falar é verdade. Como se fosse algo maravilhoso, sobrenatural. E não é. E não é. As pessoas têm medo de questionar os espíritos. Imagina que ele está errado. Imagina que ele... Porque o espírito está falando. Como se fosse coisa do outro mundo. Não é. O que era para ser algo natural, o movimento espírita ainda não é natural. Infelizmente. Né? E aí nós temos que fazer uma autocrítica. Porque o que nós estamos falando aqui, que nós estamos comentando, é Allan Kardec que está falando. Não é a nossa opinião pessoal. Muito embora eu assine embaixo o que está escrito aqui. Né? Mas é ele falando o quê? Que a gente tem que observar, tem que comparar, tem que analisar. É assim que funciona. Por quê? Porque tem espíritos de várias ordens que se comunicam. E vou ser redundante. Seria cômodo para nós se conversássemos somente com espíritos superiores, com espíritos bons. Isso não acontece. E os mentores permitem que espíritos inferiores se comuniquem, que às vezes com mensagens apócrifas, né, com obras excêntricas, para examinar o nosso senso crítico. E, infelizmente, nós temos um mercado livreiro, e o interesse deles é capitalista. Eles sabem que espírita lê livro. Então, o que tem de publicação em nome espírita, gente, é aterrorizante. E aí você tem toda a razão, Lúcia. Você tem toda a razão. Nós somos o quê? Fiéis a Kardec. Mas por que vocês são fiéis? Não, porque ele é o quê? A régua. A gente vai medir através da obra dele. Ah, mas você não é aberto a nenhuma informação nova? Eu sou.
Mas é como ele fala. A revelação, quando ela vem, ela vem em vários pontos, no mesmo tempo, por espíritos diferentes, por médios diferentes. Né? Esse é o critério que ele adotou, da universalidade do ensino dos espíritos. São duas coisas que ele fez. O primeiro é a universalidade do ensino dos espíritos. E o segundo, que é do próprio ser humano, que é usar o método da observação. Que nem tudo os espíritos vão revelar para nós. Nem tudo. Então, tem coisas que cabe a nós estudarmos, compararmos, analisarmos, para chegarmos a determinadas conclusões. E os espíritos superiores, eles não dão nada de mão beijada para nós. A doutrina é de via dupla. Ela não é só dos espíritos. Nós temos um papel aí. Qual que é o nosso papel? De observar, de analisar, de não aceitar tudo, de questionar sim. Por quê? Porque somos espíritos em evolução e ninguém sabe mais do que ninguém. Dentro do centro espírita não tem esse negócio de ser doutor, de ser pós-doutor. Isso não existe. Em matéria de espiritismo, todos somos aprendizes. É isso que tem que ficar claro. Ah, mas o autor fulano de tal, com todo o respeito que eu tenho para fulano de tal. Se o que ele estiver falando não tiver em sintonia com o que Allan Kardec está falando, eu vou colocar em quarentena. Porque o que o determinado autor está falando pode não ser verdade. E quem que vai medir isso? Ou eu, através da observação, nós, né, no caso, em grupo, ou os espíritos fazendo novas revelações ao mesmo tempo, como na época da codificação. Acho que são os caminhos que Allan Kardec estabeleceu para a ciência espírita. Eu passo a palavra de novo, gente. Agora não vamos ler mais texto não, hein? Pelo horário, né? Ah, sim. Só marca aí o item 6, né? Isso, item 6. Tá bom. A Lucélia fez um comentário aqui, ela colocou, temos que respeitar os limites, mas pessoas esclarecidas por conta do ego e orgulho disseminam ainda achismos e crendices. Sim. A Lúcia concordou. O que nós não podemos, viu, gente? A gente tem que sempre procurar, assim, não, o que me interessa é a verdade. Nosso compromisso tem que ser com a verdade. Não pode ser com o nosso interesse pessoal. Não pode ser com a nossa vaidade. Porque nós estamos estudando aqui, nos colocar como melhores do que outros. Nós temos que tomar esse cuidado. Né? Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer aquilo que nós criticamos às vezes, né? E outros companheiros. Mas, de fato, nós estamos longe. Né? E, ao mesmo tempo, estamos vivendo um momento diferente do movimento espírita. Porque esses grupos de estudo, igual esse nosso aqui, os de amor tem quantos? Né? Tem na segunda, tem na terça, tem na quarta. Na quarta tem 2 grupos. Né? Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E outros grupos também. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma fase onde as pessoas estão estudando mais. Então, é processo. Né? Eu acho que, em breve, daqui uns 10, 20 anos, vai estar muito diferente. Os grupos espíritas estarão muito diferentes. Né? A prova disso é esses meninos que estão conosco aí. Meninos no bom sentido da palavra. Porque a Isabela e o Luiz Fabiano, eles fazem a diferença. O Vitor Hugo, quando estava conosco, agora ele está estudando, ele não está frequentando, mas é outro também que fazia diferença. São meninos. Né? Eu falo com muito carinho meninos, mas tem mais de 20 anos, né? Não tem não. 20 anos tem. São meninos, sim. Passei dos 15 já, viu? Estou mais perto dos 30 do que dos 20, eu tô... Mas eu acho que você fez um comentário e a Lúcia também, eu acho que rondou muito pelo estudo que a gente trouxe de hoje, principalmente a parte de ego e de questões que são mais superficiais. Então, às vezes, não digo que se a maioria dos centros, não estudei em muitos outros centros além do Luz e Amor. Aqui em Franca eu frequentei poucos, mas eu, antes de entrar nesse grupo, eu até conversei com a Dolfim.
Eu estava participando de um de Campinas e é totalmente diferente, realmente. Não se aborda tanto Allan Kardec quanto a gente costuma estudar aqui. Foi um choque de realidade muito grande, principalmente porque são questões muito mais aprofundadas. Então, faz você questionar e sair principalmente da sua zona de conforto. Porque a gente tende a achar que isso está acontecendo porque é justiça divina, ou aconteceu isso, ou eu tenho que pagar alguma coisa que eu fiz na minha vida passada. Porque você não entende, você não estuda, você não aprofunda, você não traz conhecimentos novos. Então, quando você começa a estudar Kardec, a entender todo o processo por trás, a questionar, principalmente questionar, eu acho que isso traz uma visão diferente de tudo, principalmente do que realmente é o título do livro, que é o espiritismo real, sabe? Mas isso, assim, baseado na minha vivência, né? Tanto com esse grupo quanto com o espiritismo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Lúcia, eu gostaria que você participasse mais e fizesse mais provocações, viu? E que discordasse também, porque se não for para o grupo agir dessa forma, então não faz sentido. Tá? Eu quero que você se sinta muito à vontade para falar, para questionar, para discordar, porque aqui ninguém é dono da verdade, nem o Adolfinho, viu? Às vezes, vocês vão me corrigir muitas coisas, porque eu não sou dono da verdade, gente. Eu posso, às vezes, interpretar uma coisa e está errado na minha maneira de interpretar. Mas o Adolfinho... que conversa que é essa, gente? Conversa que é essa? É em grupo que a gente aprende, né? Então, se a gente não tiver liberdade para questionar, para duvidar, para discordar, se a gente não tiver essa liberdade, não faz sentido o grupo. Aí vão fazer palestra, então, né? Aí vai ficar só ouvindo. Não, fique à vontade, tá bom? Você, a Lucélia já está, então não precisa nem falar. E todos, na verdade, para todos, né? Tá bom? Eu agradeço demais, viu, gente?